A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 28, lá no versículo 20, que a palavra fala assim: Vocês serão como o homem de que fala aquele provérbio, a cama é tão curta que ele não pode se deitar, o cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir. Pois o Senhor vai se levantar como se levantou no monte Perazim, e ele vai ficar irado como ficou no vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso, vai fazer o seu trabalho estranho. Portanto, parem de zombar, senão as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Irmãos, essa passagem aqui, ela é interessante. E Deus pediu que eu pregasse essa palavra para você, porque tem pessoas que vão assistir esse vídeo, que você está passando por um processo de zombação. Estão zombando daquilo que Deus prometeu para sua vida e estão zombando daquilo que Deus vai fazer na sua história. Tem pessoas aqui que você contou os planos de Deus para outras pessoas. Às vezes as pessoas têm medo do demônio. Eu não posso ficar falando muita coisa porque o demônio ouve. Realmente eles escutam tudo o que nós falamos. Eles conseguem ler o que nós escrevemos, porque eles conseguem estar nos lugares onde nós estamos, mas nós não conseguimos vê-los, mas eles conseguem nos ver. Então eles ouvem tudo, eles ficam ao derredor procurando legalidade para poder agir, trabalhar, nos prejudicar, fazer as maldades deles. Mas nós não podemos vivermos também escravos dessas circunstâncias, dessas situações. Quando você tem algo assim, mais em secreto para falar com o Senhor, você fala em pensamento, que orar em espírito é orar em pensamento. Então você ora em pensamento para que os demônios não venham escutar as conversas que você tem com Deus. Mas tem hora que não dá, irmãos, a gente precisa falar. Nós precisamos conversar. Então tem hora que a gente solta as coisas. Eu estou profetizando aqui. Eles estão escutando o que eu estou falando. Quando você vai ouvir o vídeo aí, as palavras estão sendo lançadas. É energia, é som. Então, eles estão escutando. Mas o poder todo está nas mãos de Deus. O poder maior, o Todo-Poderoso, tem controle sobre todas as coisas. Então, nós não podemos vivermos também enclausurados e com medo o tempo todo, achando que os demônios vão, nos consumir. Não podemos falar. Não podemos escrever nada, porque eles vão conseguir ler, porque eles têm, capacidade de entender qualquer língua. Foi Deus que criou todas as línguas. Nós temos limitações. Se Deus, por exemplo, tirar você daqui do Brasil e levar você para a Alemanha, se você não está habituado a escutar, a sonoridade do alemão, você vai ter dificuldade de ouvir, de interpretar aquilo, de ouvir e saber o que eles estão falando. Nós temos essas limitações. Os demônios não têm essas limitações e Deus também não tem. Deus foi que criou todas as línguas. Deus criou tudo, então não existe limite para o Senhor. Mas nós precisamos ter mais medo das pessoas que são usadas por Satanás do que pelos próprios demônios. Vocês já viram alguma arma flutuando no ar e assaltando alguém? Vocês nunca viram isso, só em filme. Assim, no dia a dia, vocês não veem isso. Alguém apontando uma arma para alguém, você vê uma arma sozinha na rua, um demônio invisível segurando a arma, indo lá e assaltando alguém. Eles podem até movimentar alguns objetos, jogarem fora, fazer um reboliço num determinado momento, mas no nosso dia a dia, assim, diariamente, a gente não vê essas coisas. Eles têm poderes sobrenaturais? Tem, mas a gente não vê isso. O que eles fazem? Usam pessoas. Então nós temos que ter muito mais medo, no sentido assim de precaver, de prevenir, de falar coisas para os outros que são usadas por eles, do que ficar com medo do plano espiritual o tempo todo, porque o nosso Deus, ele é espírito e ele está no controle de tudo. Os demônios sabem tudo que está acontecendo no plano espiritual. Está tendo guerra toda hora. E Deus dando livramento, isso você não está nem sabendo. Que eles querem te ceifar, eles não querem que você busque, eles não querem que você ore. Você está o tempo todo orando para tirar Satanás da vida de alguém que está enclausurado aí, que está escravo dele. Eles estão ouvindo que você está orando para eles saírem. Então, não dá.
Tem hora que, sabe, a gente precisa acalmar nesse sentido. Não ficar neurótico nesse sentido. Mas o problema é que as pessoas acabam contando projetos que Deus tem para a vida dela para pessoas erradas. E aí você começa a contar para pessoas que não têm estrutura para ouvir aquilo que você está falando. Começam a zombar de você. Começam a vir a zombação e começa a falar pelas costas. E isso até desequilibra, porque se for algo que você fica sabendo, diante dessas zombações aí, você fica desequilibrado. Espiritualmente falando, psicologicamente falando, emocionalmente falando. E você se torna uma pessoa desacreditada diante das outras pessoas, porque diante da zombaria toda, você faz um papel de louco, de um sonhador, um desequilibrado, um tolo. Porque é assim que eles fazem. Os demônios estão o tempo todo tentando ridicularizar a gente. O tempo todo. Por isso que Jesus fala assim, não vai lá tirar satisfação, não tente se justificar, porque se você fizer isso, você vai piorar a situação. Você tem que passar um zíper na sua boca, se calar, que eu vou justificar você. Porque Jesus vai lá, monta situações e circunstâncias para poder justificar a gente diante dessa zombaria que está tendo. Então você tem que acalmar. O que Deus está falando diante dessa palavra aqui? Que dentro dos mistérios dele, ele vai agir agora. Ele está entrando para agir diante desses aí que estão zombando de você. Porque tem zombarias que estão acontecendo aí que está prejudicando você. Tem portas que não estão se abrindo na sua vida diante dessa zombaria. Diante dessas pessoas que estão aí perseguindo você. Diante dessas situações aí que você acabou contando as promessas que Deus tinha para sua vida. Que é um erro é esse. Tem pessoas que não têm estrutura para escutar o que Deus vai fazer na nossa história. O que a gente tem com Deus. E você foi lá e contou. Falou demais para quem não devia. Como não aconteceu o que você falou, porque não era o tempo de Deus ainda, não que Deus não vai fazer a promessa, não vai realizar a promessa, ele vai realizar a promessa. Só que o que aconteceu? Você falou e as coisas não aconteceram, porque não era o tempo de Deus ainda. E você falou para pessoas maldosas, pessoas que têm um coração voltado para Satanás, corações ruins, voltados para o inferno. Começou uma grande zombaria. E existiram portas aí na sua vida, estão existindo portas até o dia de hoje, que estavam fechadas e lacradas por causa das zombarias que vieram diante das promessas que você acabou contando. Projetos que Deus tinha na sua história que você acabou falando. E isso é um perigo. Nós temos que ter mais prudência de falarmos com pessoas os projetos que Deus tem para a nossa história, do que nas suas orações ou dentro da sua casa, no seu particular ou dentro do carro, onde você estiver, você conversar com Deus a respeito dos projetos, com medo de Satanás e os demônios dele ouvirem o que você está dizendo. Porque o ser humano é a maior ferramenta que Satanás usa contra outros seres humanos. Por isso que Deus fala na palavra que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e as potestades. O nosso maior problema é com o plano espiritual. Nós não temos força se não for através de Deus contra eles. Que a nossa força contra o plano espiritual vem através do Deus que nós servimos. Quem não tem Deus não tem força contra o plano espiritual maligno. Não consegue. Nós conseguimos através das ferramentas que Deus nos entrega, que está lá as armaduras de Deus em Efésios 6, do 10 ao 20. Que é a palavra, a oração, é o jejum. O orar em espírito, que é orar em pensamento. Tem coisas que nós não podemos ficar falando o tempo todo. Você tem só que pensar, porque eles escutam. Mas nós não podemos ficar escravos disso também, porque senão você não ora. Você não fala, você não conversa com ninguém. Mas tem coisas que nós não podemos conversar com pessoas. Tem que ficar entre você e o Senhor. Se você foi num culto, não sei quem que Deus usou aí para falar com você. Pode ter usado até minha vida para entregar as promessas para você. Você pega e conta isso para alguém, o que você está fazendo? Você está entregando todo o teu ouro para o inimigo. Aí o que os demônios vão fazer? Começar a trazer pessoas para sua história, usar pessoas dentro da sua história para prejudicar, atrasar, tentar roubar as suas bênçãos, para que você não venha viver nada do que Deus prometeu para sua vida. Porque você foi lá
e comentou com pessoas que você não deveria os projetos e as bênçãos que Deus tinha para sua história. Irmãos, até para você ir para uma igreja, assistir um culto, que Deus fala muito nos cultos, principalmente se for um culto de revelação, um culto profético. Dependendo da pessoa que você leva dentro da igreja junto com você, você está causando problema para sua vida. Às vezes é melhor você ir sozinho e não levar ninguém contigo. Porque dependendo do que Deus entregar para você lá, porque Deus pode usar quem Ele quiser, você está indo lá, Deus não vai perder a oportunidade de falar com você. Você está com o seu coração aberto para Ele. Ele traz alguém naquele momento do culto para entregar algo para você do lado de uma pessoa invejosa, você começa a passar levante. Eu já passei por isso. De Deus entregar revelações do lado de pessoas que não tinham estrutura para saber o que Deus tinha para minha história. E me trouxeram levantes e atrasos durante o meu processo. Mas Deus sonda o coração dessa pessoa. Não tenha medo disso. A pessoa tem poder sobre mim. Ela não tem poder nenhum. Só que a inveja atrapalha a nossa caminhada. Traz problemas para a nossa vida. Nós temos que ter sabedoria. Se você está caminhando, você está numa rodovia, por exemplo, você tem que ter prudência na rodovia. Porque se você andar, sabe, contra o fluxo dos carros, você vai colidir, vai ter um acidente. Então a gente precisa sempre andar de acordo com os fluxos de Deus. Deus não perdeu a oportunidade de falar comigo naquele momento ali. Estava com o coração aflito, eu precisava escutar. Mas tinha gente do lado que não tinha estrutura para saber daquilo que Deus ia fazer na minha história. Depois eu pedi para o Senhor para me dar livramento desse tipo de coisa. Deus foi afastando. Deus foi tirando. Depois você vai orando, vai buscando a presença de Deus, você vai criando intimidades com o Senhor. Chega uma hora que você não precisa mais caminhar grudado em alguém. Porque no início a gente não sabe. E a gente confia muitas vezes nos outros. E o coração do outro, às vezes, é um coração perverso e você não sabe. Aí Deus mesmo vai afastando aquilo, vai tirando aquilo da nossa história. Porque senão Ele não pode revelar nada, né, do lado da pessoa, porque é meio complicado. Eu fui com pessoas em pecado por monte que nunca mais eu faço isso. Os levantes que eu sofri foram coisas assim absurdas. De perder os meus bichinhos assim na minha casa, de dar um levante, uma doença, sabe, dar um contágio assim nos filhotes que eu tinha dentro da minha casa, de matar assim 10 cachorros de uma vez, 8 cachorros de uma vez. Então, sabe, a gente tem que ter muita prudência ao caminhar com o Senhor. Porque senão a gente se complica inteiro. Tem gente que não quer a nossa felicidade. Tem pessoas que não querem que você esteja melhor do que ela. Tem pessoas que não querem que você viva nada com o Senhor. Porque ela não busca o suficiente para a vida dela mudar. Ela está sempre encostada na oração do outro. E quando ela vê você posicionado, ela não quer que você mude a sua vida. Ela quer que você fique escravo dela em oração. Fique escravo dela em profetização. Fique escravo dela, sabe? No sentido de servi-la espiritualmente falando. Então tem gente cruel de tudo quanto é tipo de jeito. Mas nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Mas Deus manda dizer para você que Ele está dando um basta hoje nessa zombaria. E as portas que foram fechadas por causa dessa zombação toda aí que teve, Deus vai dar um jeito nisso hoje. Para que você possa passar por essas portas. Agora aprenda a se calar. Não é todo mundo que tem estrutura para saber o que Deus vai fazer na sua história. E esse falatório, porque tudo é energia, irmãos, tudo é energia. Esses falatórios causam problema para nós. Causa muito problema pra gente. Então tem que ter muita sabedoria. Tem lugar que Deus já era para você ter entrado. Tem lugar que já era para Deus ter te levado. Tem lugares aí que era para Deus já ter movido a seu favor. E Deus não conseguiu fazer por causa dessa zombaria toda que teve. Por isso que Deus fala pra gente caminhar calado, continuar marchando, continuar tendo fé, continuar persistindo, insistindo. Por mais difícil que seja a sua caminhada. Mas calados. Por isso que Deus trabalha muitas vezes em silêncio. Porque se Ele comenta alguma coisa com você, corre o risco de você soltar isso para quem não merece ouvir. Pessoas que não têm estrutura para saber o que Deus tem para sua história. Porque Deus tem o tempo certo para entregar. Agora o fato de não ter vindo no tempo, né, que eles acharam que ia acontecer, ou que você talvez achou que ia acontecer, porque não é chegado o tempo de Deus, chegou essa zombaria toda na sua história. Isso tudo atrapalha. Às vezes tem lugares que Deus quer colocar você, porta que Deus quer abrir, aí vem uma zombaria, sabe? Falam mal, fala que você é louco, que você é desequilibrado, que você é isso, que você,
sabe, não tem equilíbrio psicológico, não tem equilíbrio emocional, a porta vai lá e fecha. Ou então a porta não abre. Porque veio zombarias, vieram comentários desnecessários, calúnias, falaram coisas aí que não condiz. Até Deus limpar isso demora. Nada é impossível para Deus, mas tudo tem um tempo abaixo do céu para acontecer as coisas. Demora. Então temos que evitar demoras na nossa vida. Nós temos que evitar pedras de tropeço. Nós temos que evitar, sabe, obstáculos na nossa vida mais do que já tem. Então tem que ter sabedoria. Mas Deus manda dizer para você que através dessa palavra, Ele está chegando hoje com justiça. Se as pessoas não pararem com essa zombaria, vai ficar mais estreito a situação. Eu li para vocês lá na palavra. Deus fala na palavra, se não parar com a zombaria, o negócio vai ficar complicado. Ele fala aqui no último versículo aqui, ó, portanto, parem de zombar, senão as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Essas pessoas estão acorrentadas, porque se não tivessem acorrentadas, e estão acorrentadas por Satanás, né? Deus permite, porque se não tivessem acorrentadas, já teriam feito coisas piores na sua história. Deus manda dizer para você que você não vai ficar enganado aí, não. Deus vai mostrar para você tudo que está oculto. Então não tenha medo de nada. O poder está na mão do Deus que você serve. Graças a Deus nós temos um Deus de livramento. Um Deus que nos posiciona. Um Deus que faz com que a gente caminhe diante da dificuldade. E Ele faz com que a gente não perca as nossas bênçãos. Porque Ele vai nos ensinando, vai nos exortando, Ele vai nos conduzindo. Mas Ele manda dizer para você, agora se cale diante desse processo, pare de falar que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo na sua história, porque você está atrasando coisas na sua vida, está prejudicando. E tem coisa que já está às portas para ser entregue. Mas está atrasando por quê? Porque você fala demais. Então tem que calar a boca, tem que aprender a ficar em silêncio. Fica na oração, fica no jejum. Tem pessoas que não têm estrutura. Tem pessoas que sabem da sua história, que oram por você. Mas tem pessoas que não estão orando no sentido de você ser abençoado. Estão orando no sentido de você não conseguir ser abençoado. Porque você falou demais. Então são orações ao contrário daquilo que Deus tem para você. Deus tem, sabe, liberação das bênçãos. Estão orando para que as bênçãos sejam travadas. E os demônios ficam trabalhando, né? Aí você depende de uma porta aberta, você depende de uma assinatura. O que os demônios vão fazer? Tem adeptos dele em tudo quanto é lugar. Do mesmo jeito que tem pessoas que servem a Deus. Quem dera que o mundo inteiro servisse ao Senhor. Mas infelizmente não é assim. Aí tem lugares que você precisa de uma assinatura, uma porta aberta, que tem gente que serve a Deus, pessoas que são de Deus lá dentro. Gente de Deus lá dentro trabalhando. Deus está usando essas pessoas para te abençoar. Mas tem os adeptos de Satanás também que estão lá dentro atrapalhando. Embargando aquilo que Deus tem para você. Aí o processo demora. Por quê? Porque você falou demais. Você contou para quem não devia. Sabe? Revelou coisas que não poderia ter revelado. Toma posse dessa palavra. Mas Deus manda dizer para você que essa zombaria vai acabar hoje. E aquilo que não viram ser realizado na sua história, vão ter que ver ser realizado. Porque Deus vai fazer. Deus vai fazer com que o nome dele seja glorificado na tua história. Agora aprenda a passar um zíper na tua boca para não complicar mais a situação. Deus vai te dar sabedoria para você poder falar. Não é com todo mundo que você vai poder conversar. Tem pessoas que não querem teu bem. Tem pessoas que não querem que você consiga viver os sonhos de Deus, os projetos de Deus, as promessas de Deus. Sabe que é coisa grande que Deus tem para sua história. E não quer que você caminhe. Não quer que você chegue ao pódio. Não quer que você receba a sua honra, que você receba o seu troféu. Né? Estão vendo você sofrer, não te ajudam em nada, não estende a mão para nada. Mas também não quer que você saia da prova, quer que você continue aí. Mas você não vai continuar aí porque Deus vai te tirar. Deus vai mostrar que Ele é na sua vida, que Ele é contigo. Tá? Toma posse dessa palavra. E cuidado com quem você fala as coisas. Tenha sabedoria, porque senão você vai se complicar mais. Teve portas aí que estavam fechadas por causa de, sabe, de falar demais, de não ter sabedoria. E a zombaria vem. Agora aprenda a ter sabedoria, aprenda a falar direito, a se calar nos momentos certos, porque tem porta que Deus vai abrir, tá? Toma posse dessa palavra, que Deus hoje está dando um basta nessa zombaria. E vão ter que ver que Deus é na sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.